Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma seus soluços em risos de esperanças no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os seus caminhos. Olhando ao seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e ventos, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabrocha em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Lembrei de São Jorge, gostava muito dessa música. Com certeza, estou lembrando isso aqui. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, nosso amado e divino Mestre, e nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu santo nome, buscando essa comunhão espiritual, todos os mentores, todos os trabalhadores do bem, possam nessa hora reunir, Senhor, a nós, para que possamos, nesta noite, Senhor, receber a assistência, o amparo e a proteção divina, que se espalhe também, Senhor, a todos os lugares onde haja sofrimento, dor e desespero, possa levar, Senhor, os seus bálsamos para aliviar, para fortalecer, para dar força e coragem a todos aqueles que passam pela provação da vida. Obrigada, Senhor. Iluminai a todos que vão fazer o estudo, para que possamos receber nesta noite, Senhor, mais uma orientação, estejamos ligados para poder participar da reunião da noite de hoje. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Valéria, sou eu mesmo que vou? Você mesmo, querida. Tá bom. Como hoje participa todo mundo, né? A gente consegue, né? Todo mundo pode colaborar e a gente fazer um estudo de todo mundo junto, né? Assim que a gente faz. Nesse capítulo 8, boa noite a todos os meus irmãos primeiro. Que nós estudamos da emancipação da alma, nós já estudamos o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, é o que nós vamos ver hoje. Tudo isso se refere à nossa comunicação, a comunicação de nós, entre encarnados, com os nossos irmãos desencarnados, né? Porque é uma comunicação da alma e a emancipação da alma, a saída da alma, as visitas que o nosso espírito faz quando ainda no sono, né? Em repouso,
essas comunicações assim. E a gente pode observar, eu estava até comentando com Valéria isso, a gente às vezes lê outras coisas que a gente já tinha lido, mas tinha esquecido, né? A gente faz uma recapitulação. No livro No Invisível, de Leon Denis, a gente encontra muita coisa a respeito desses capítulos, de todos os capítulos, do Livro dos Espíritos, principalmente, que ele é um precursor de Kardec, né? Um estudioso de Kardec. Então, as palavras são colocadas sem interferir no conceito, mas de uma maneira, explana mais, pesquisa muitas outras coisas do mundo depois da partida do nosso irmão Kardec, né? Então, traz para nós muito conhecimento, muitos exemplos, muitas pessoas que escreveram livros, muitas comunicações que já foram acontecendo. Então, vale a pena a gente, de vez em quando, dar uma olhada nesses livros que nós já estudamos, porque a gente encontra realmente explicação para muita coisa que a gente fica muito preso, né? Então, procurem outras fontes. Então, foi colocado em uma dessas páginas que eu li, que eu não me lembro agora, que eu não sabia que eu ia fazer esse estudo agora, eu não marquei nada no Invisível. Mas eu me lembro que eu li anteontem, hoje e tal, a dificuldade que existe entre esses tipos de comunicação, de emancipação da alma, de comunicação com os espíritos, né, da transmissão oculta do nosso pensamento, né, todos esses itens que nós já estudamos, da comunicação, da emancipação da alma em todos os sentidos. Por quê? Das visitas espíritas com as pessoas vivas, tudo isso é muito difícil. A gente lê aqui no Livro dos Espíritos, a gente comenta e tal, mas a gente não imagina quanto é difícil a comunicação da nossa parte material, do nosso desprendimento da matéria, para a nossa comunicação e a nossa junção com as forças psíquicas dos nossos irmãos desencarnados. A dificuldade é muito grande. E a gente não pode observar que existe no mundo, no Brasil, no mundo, em todas as pessoas, todos os lugares que desenvolvem o espiritismo, uma grande dificuldade de se encontrar médios, trabalhadores, que tenham realmente disponibilidade em todos os setores para as comunicações verdadeiras, para as comunicações sinceras, sem querer colocar que ninguém não está falando verdade, não é assim. É a dificuldade que existe entre as comunicações. Então, a espiritualidade superior trabalha da seguinte maneira, como eu tenho a mania, às vezes, de dizer à Lúcia, não tem tu, vai tu mesmo. Então, determinadas comunicações que, às vezes, não são possíveis, outros irmãos ajudam. Então, muitas vezes, a gente estranha que uma pessoa se comunica com um espírito que a gente pensa que é um irmão, não deixa de ser a mensagem do irmão, mas através de um irmão que cabe naquele médium que está em trabalho. Então, as condições psíquicas daquele médium e das condições materiais que ele tem para disponibilizar o seu pensamento, a sua preparação, o dia que ele... a maneira que ele se preparou para o trabalho, né? O jeito que ele se preparou, o estado de espírito que ele está, o desligamento dele na hora do trabalho, entrando em comunhão com o mundo espiritual. É uma coisa muito difícil para nós que vivemos no mundo material pesado, com tantos problemas que nós até comentamos, com tantas dores, com tantos dissabores. É muito difícil para os médiuns no momento se desligar disso tudo para entrar em comunhão com esse mundo psíquico. Então, é onde a gente encontra as dificuldades da comunicação. Então, determinadas comunicações, às vezes, não nos satisfaz muito, porque foi o que se pôde fazer no momento, foi o que se pôde, o que tinha no momento. Era aquele tipo de médium, de boa vontade, que se esforça, mas ainda sem muita comunicação, sem muita condição dessa comunicação psíquica. Então, o mundo superior, os trabalhadores do mundo espiritual, o que faz? Trabalha com esses médios, porque o trabalho não pode parar. Trabalha dentro das possibilidades de cada um. Quando a gente tem uma pessoa da nossa família, da nossa casa, nos ajudando, a gente repara isso. A pessoa não faz como a gente gostaria, mas faz como a pessoa pode. Então, se a gente está precisando, a gente aceita daquela maneira. É a mesma coisa. O mundo espiritual trabalha em função dessa elevação, né, do mundo, dessa comunicação, como é que se diz, dessa esclarecimento que o mundo está precisando da doutrina espírita, dessa transformação moral que todos nós precisamos. Mas ainda
estamos numa situação difícil. Então, o mundo superior trabalha dessa forma, com aquilo que tem, nas condições que pode, né? Na comunicação do momento. Então, muitas vezes você pensa que está comunicando com uma pessoa e é um irmão trabalhador também, um irmão também enviado dos espíritos superiores para resolver aquele problema, para nos dar um tipo de comunicação que, no momento, é o que se dispõe. Tá bom? Mais ou menos é isso que a gente entendeu. Não sei se eu estou falando alguma coisa direita, vocês fiquem à vontade para corrigir. É só porque eu tenho noção que eu li isso aqui, mais ou menos, e achei realmente, né? Normalmente a gente fala isso tudo sempre, mas quando a gente lê uma obra, o autor, né, como Leon Denis, por exemplo, ele esmiuça mais, ele vai bem lá no fundo, ele mostra muito exemplo, né? Mostra muitos autores mais atuais que vêm colocando mensagem, colocando experiência e exemplos de coisas que vem acontecendo depois de Kardec. Muita coisa aconteceu, muita comunicação, muita experiência, muito saber esses irmãos estudiosos acumularam a partir de 1900 até 1910, por aí, não é tão longe assim. É longe, mas pelo início de tudo, pelo começo dos espíritos, que é do começo de tudo, né? Sempre existiu, é um tempo ainda que a gente não acha tão distante assim, dá para a gente entender alguma coisa, né? Então, vem colocando essas coisas que foi se descobrindo, que foi se esclarecendo mais para nosso aprendizado. Como nós também estamos tentando fazer, evoluindo nossos conhecimentos, evoluindo o nosso valor moral, para a gente ir entendendo melhor as coisas do Espiritismo. Por enquanto, ainda é vago para nós, ainda é pequeno para nós, é pouco, mas o nosso esforço tem que começar dessa encarnação e continuar, para que a gente cada vez mais vá se encontrando, abrindo nosso conhecimento espiritual, nosso espírito vai se evoluindo e nós vamos entendendo melhor coisas que a gente agora ainda não consegue entender. A dificuldade é grande. Então, vamos lá ler a primeira questão. Então, nós vamos ver hoje a transmissão oculta do pensamento. Olha só, o pensamento é uma coisa, né, que só a gente conhece, né? Como diz o outro, é terra que ninguém anda, né? O pensamento do outro é terra que ninguém passeia, não é assim um ditado popular? Mas a gente transmite esse pensamento para a comunicação com os nossos irmãos, tanto faz encarnado como desencarnado. Essa transmissão, ela é oculta porque é o nosso pensamento que ninguém pode dirigir, mas vai acontecer a transmissão de acordo com a nossa situação do momento, né? Com a nossa necessidade do momento e o do nosso irmão também, que vai se comunicar, que vai receber essa transmissão. Então, vamos ler. 419. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos do mesmo tempo. Então, você está perguntando por que é que uma descoberta acontece em vários lugares, uma descoberta só. Muitas vezes com nome diferente, né? Muitas vezes situações diferentes, mas quando se encontram publicamente falando, chega-se à conclusão que foi a mesma descoberta em lugares diferentes, por várias pessoas diferentes, vários cientistas, principalmente. Aí o que a gente pensa, o que a própria ciência julga, descobrimos, né? Descobrimos uma vacina tal assim, descobrimos um remédio tal assim. Lá em tal país, descobriu também uma droga que mais ou menos tem o mesmo efeito. E tem o remédio que serve para substituir esse. Então, tudo isso a ciência sente como se tivesse descoberta, mas, na verdade, todas as situações que nós vivemos, todas as descobertas, todas as coisas que são visíveis no mundo agora, sempre existiram. Está no mundo. O mundo foi colocado com essas situações para que o homem, através do seu estudo, através da sua modificação mental, através da sua elevação moral e do seu conhecimento também material, encontrasse as coisas. Na verdade, as coisas sempre existiram. Tudo sempre existiu. O homem apenas, a ciência, toma conhecimento. Através de pesquisa, através de tudo, descobre determinadas coisas. É igual a gente está muito... A gente estuda, não sei se acontece com vocês, comigo aconteceu muito, acontece ainda.
Você estudou o que você pôde, né? Aprendeu o máximo que você pôde. Muita coisa ficou mais ou menos vaga, você não conseguiu entender muito bem, mas você conseguiu lá passar de ano daquele jeito. Chega uma certa ocasião da sua vida que você precisa daquele conhecimento. Então, como você já viu, como ele já estava lá no seu subconsciente, que é o nosso, né, nosso pensamento, estava guardadinho lá, você procura alguma fonte de esclarecimento e vai aperfeiçoar aquilo que você já tinha escutado. Então, o professor, não comparando, mas no caso aí seria o nosso pai maior, né? Colocou em você a condição de você descobrir o que você precisa para a sua vivência, para a sua elevação, para o mundo, para você, para a sua família, para a sua necessidade no trabalho, seja onde for. Então, você descobre coisas, mas que você já tinha visto, mas você não conseguia, assim, entender muito, porque ainda não estava no seu alcance. Depois que chega no seu alcance, você vai entender melhor. Professor, principalmente, tem essa coisa. Você vai dar uma matéria. Antes, você vai preparar. Você não vai para lá, para a sala, contando com aquilo que você aprendeu quando você estava nos bancos escolares. O que você faz? Você vai procurar na sua casa, nas bibliotecas, onde você puder, agora nas redes sociais, né? Conhecimentos voltados com aquele assunto que você viu, para você melhorar aquele conhecimento que está lá guardado em você e você dar uma explicação plausível para os seus alunos, que chegue também ao conhecimento deles. A mesma coisa acontece com a gente. A gente vai descobrir coisas que já estavam aí. A ciência vai tomar conhecimento, vai tomar posse e vai mostrar o eureka de coisas que já estavam para nós. Mais ou menos é isso. Mas vamos ver, vamos conferir com a resposta dos espíritos, né? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando diz que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Então, quando existe uma ideia no ar, de alguma coisa descoberta, em várias situações no mundo, com várias pessoas, com várias cidades, o dito popular diz assim, uma ideia, paira essa ideia no ar. Realmente, ela vai se espalhando, mas ela já existia. Os autores dessa descoberta, no caso, mais ou menos aqui o cientista, ou outra descoberta qualquer, eles descobrem simultaneamente pela força da transmissão do pensamento com o mundo espiritual, com as forças espirituais, com o invisível, né? Com aquilo que a gente ainda não tem conhecimento de sempre botar em prática. Mais ou menos é isso aí. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossa preocupação no estado de vigília. Viu? O nosso espírito passa para outro espírito aquilo que está nos preocupando. Então, se vai levando essa energia, se vai levando essa vibração. É como se fosse uma corrente, né? Uma corrente de energia vibratória. Para outros espíritos, aquilo vai se concretizando e eclode na descoberta, né? No relacionamento, na comunicação com um irmão que a gente nunca pensava em comunicar. Então, são várias situações que acontecem por causa dessa comunicação, dessa transmissão oculta do nosso pensamento com as forças espirituais, que vai se concretizando. Tanto que é uma situação demorada. Muitas vezes você leva muito tempo na vida, a uma casa espírita, por exemplo, muito tempo, anos a fio, um irmão desencarna, um trabalhador e tal, todo mundo pensava e todo mundo achava que aquele irmão iria se comunicar, todo mundo aguarda uma comunicação, uma psicografia, uma mensagem de um jeito qualquer, e aquilo demora muito. Por quê? Porque essa comunicação, essa transmissão do pensamento de cada um com esse irmão, com a energia, com a psique e com o envolvimento psíquico desse irmão, é muito difícil,
passa por muitas etapas, passa por muitas situações, até chegar ao ponto da comunicação se efetuar. Então, às vezes, leva muito tempo para que alguma coisa aconteça em relação a essa transmissão. Tá? É isso, gente. Vocês querem Valquíria, falar? é isso mesmo, só acrescentando aqui que, assim, de sabedoria divina, né? Essa situação de uma mesma ideia aparecer em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Porque, se nós considerarmos a humanidade, os países, né, os governantes, eles, ao invés de tentar dividir as ideias, e principalmente os empresários, né, dividir as ideias com os outros, colocam são royalties altíssimos, esconde o que descobriu, então acaba não beneficiando, né, as outros países, outras pessoas. E quando os espíritos se reúnem e soltam em cada ponto essas pessoas já preparadas, cada ponto do planeta, essas pessoas já preparadas, é uma forma de Deus estar beneficiando toda a humanidade. Com certeza, não tem a menor dúvida. A dificuldade é muito grande para isso. Você percebe quanto se demora uma coisa para se descobrir alguma coisa em benefício da humanidade, né? Se demora muito, porque não basta só o cientista ser inteligente, não basta ele ter estudado em Harvard, lá sei aonde, não basta isso, precisa que exista essa comunicação psíquica também, com o pensamento daquelas pessoas que são, né, estudiosas, com a comunicação divina, para que a espiritualidade se proponha e sinta em condições de trabalhar e de ajudar. Porque não é que a espiritualidade não está disposta e quer deixar para depois, mas ela espera a oportunidade, ela trabalha junto com com o mundo material, mas precisa que exista esse entrosamento, né, entre os dois mundos, para poder as coisas acontecerem. Então, o mundo espiritual trabalha muito, tem muita dificuldade nessas comunicações, nessas transmissões, nesses inventos, nessas coisas. A gente pode observar nas obras de André Luiz como que é difícil, como que ele fala na dificuldade que os trabalhadores têm de entender a situação dos médios trabalhadores aqui na Terra. É difícil aquele médio que tem uma missão, que tem missões, né, que desempenha de uma forma favorável às situações que o mundo espiritual precisa. É muito difícil. Então, existe, primeiro, um grande trabalho dos espíritos, dos trabalhadores, das falanges de espírito de bem, do amor, né, do trabalho, em relação a esses médios que, às vezes, chegamos aqui na Terra e nos envolvemos com as situações da matéria e perdemos essa condição psíquica. Então, a gente vive com o nosso pensamento, que é até que oculto do pensamento, a gente vive com o nosso pensamento muito embolado por situações difíceis que a gente não pode resolver, não cabe a nós também. E não cabe a nós, que o pensamento, o nosso sentimento, da nossa cabeça, do nosso cérebro, é uma coisa física, não é psíquica, é um sentimento físico. A pena que nós temos dos irmãos que estão desencarnando, a confraternização que nós temos com as pessoas que estão em situação de miséria, tudo isso faz parte do nosso sentimento, mas funciona na nossa parte material. Então, é difícil para a gente entrar em contato com o mundo celeste, com o mundo espiritual, com as vibrações, né, mais sutis, para a gente nos colocar à disposição. Por isso que nós sabemos que a gente tem que trabalhar nessa encarnação o máximo que a gente puder. Tem que fazer tudo e mais alguma coisa que a gente puder para a gente se melhorar. Mas nós sabemos que nosso conhecimento só vai acontecendo de degrau em degrau. A proporção que a gente vai nos elevando moralmente, a gente vai, com certeza, encontrando caminhos para entrar em contato com esse mundo psíquico, para que a gente essas ligações possam acontecer de maneira mais fácil, mais acessível, né? São as radiações, a gente pode, mesmo quando a gente estuda, né, na física, que a gente vê, né, as comunicações de celulares,
de televisão, de tudo que é aparelho, a gente vê como as ondas magnéticas, elas, né, funcionam. Essas ondas, elas existem em todos os lugares. E o espírito, ele se movimenta com tudo, com essas ondas também. Essas ondas espirituais, essas ondas, também é a mesma coisa. Imagine se é difícil a comunicação. Às vezes a gente está falando, de repente, a internet não cai, né? A comunicação não estava legal, né? Houve intervenção. Quer dizer, nós também, nessa comunicação com o mundo psíquico, existe a intervenção do nosso sentimento, do nosso pensamento, né? Do nosso dia que não foi preparado. A nossa boa intenção não vale sozinha, vale também com essa preparação, com esse preparo que nós temos que ter. Então, é difícil uma pessoa como nós, ainda tão grosseira que somos, né? Ainda nesse ponto, a gente ter uma alma, por exemplo, como o Chico Xavier, que se dedicou inteiramente, deixou quase que praticamente, vivia no mundo espiritual. Então, por isso que a gente pode contar os médiuns no mundo que consideram essas coisas, que conseguem essas comunicações, conseguem transmitir essas comunicações que estão no seu pensamento ligado ao mundo psíquico. Tá? Concorda, crianças? Estou aqui para ouvir. Estou aqui para ouvir, que eu não sei essas coisas muito bem, não. Eu estou tentando aprender. Então, vamos para a próxima? 420. Podem os espíritos comunicar-se, estando completamente despertos os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Ele pode tudo, né? Irradia por todos os lados, olha só. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente, com certeza. Ele irradia, né? Irradia aquelas vibrações do pensamento, que transmite aquelas vibrações específicas, e várias pessoas que já estão aptas, com certeza, vão captar, né? Vários rádios, várias televisões, materiais, né? Humanas, vão captar essas transmissões, né? Vão captar essas radiações e vão transmitir o que o espírito está querendo colocar. Então, a dificuldade é grande para eles também, mas eles conseguem também. Porque a gente estudou no começo, que a comunicação é estado de relaxamento, né? Mas aqui está dizendo que os espíritos também podem irradiar, ele irradia para todos os lados. Só que, com certeza, é bem mais difícil, né? Ele pode até irradiar, mas comunicar-se é mais difícil, porque o espírito do encarnado não está em vigília, não está em relaxamento, né? Mais uma vez, eu volto a essa necessidade nossa, do nosso trabalho mediúnico, ele ser exclusivamente especial, específico. Por tudo que a gente fala que tem que acontecer num trabalho mediúnico, que o nosso comportamento deve ser X ou Y, ainda está pouco pelo que a gente fala, porque no nosso pensamento, só nós mandamos. Nenhuma casa espírita, por muito que você siga todos os preceitos da casa, cada casa trabalha de um jeito, né? Todas as coisas que a casa determina que você vai fazer para um trabalho acontecer, no seu pensamento, nenhuma casa, ninguém vai entrar, só você. Então, se você chegou com um pensamento diferente, que eu digo da necessidade da comunicação, não é diferente da pessoa que está te dizendo que você tem que fazer isso, aquilo, não. Não é a pessoa que determina, é você própria, dentro da sua vibração, do seu pensamento, do seu estado de espírito, que você vai à casa trabalhar. E como nós estamos no mundo onde existem essas situações que nós sabemos difíceis para nós, nem sempre o nosso pensamento está sendo livre. Nós não estamos afastados de tudo que existe no mundo. Nós estamos tentando melhorar para as comunicações serem melhores, mas ainda não estamos. Ainda não conseguimos desligar de um problema grave que aconteceu na nossa casa totalmente para ir para um trabalho mediúnico. A gente ainda não conseguiu. A gente pode se esforçar muito
e tentar muito a desligar daquilo. Mas é muito difícil para nós, como também é muito difícil para o espírito. Aí imagina um espírito que precisa, que vai irradiar para todos os lados, como está escrito aqui, passar uma transmissão para um médium que está com a cabeça voltada lá em várias situações que aconteceram durante o dia, né? Mas como não existe outra maneira, como nós somos num planeta de provas e expiações, que nós estamos sujeitos a essas coisas, o trabalho acontece assim também. Do mesmo jeito, o trabalho acontece, só que com dificuldade para os espíritos, com separação de determinados médios que não estão em condições, eles são, né, isolados do trabalho, ficam ali apenas recebendo até vibrações, ele fica pensando que não recebi nenhum irmão, não comuniquei com ninguém, não transmiti nenhuma mensagem, nenhum irmão, não transmitiu porque não estava em condições, ao contrário, recebeu, né? Recebeu ali a vibração, recebeu o amor, ao invés de ser um trabalhador, ele foi um precisado do trabalho, e ficou e recebeu, porque a espiritualidade não desampara ninguém, nem principalmente os médios que se esforçam para efetuar os seus trabalhos da melhor forma possível. E quando um médio se esforça bastante e quer muito, e mostra que quer para ele mesmo, a espiritualidade ajuda, ela vem em socorro. Ela vem em socorro daquele médium que está interessado em melhorar, que está interessado em transmitir situações verdadeiras, situações autênticas para o mundo material, para os irmãos que eles se encontram. Então, esses médiuns, eles são ajudados, eles são muito ajudados pelas falanges de espíritos amigos que ali ajudam, que ali orientam, que lhe aplica passos, que prepara aquele médico, que ajuda ele a se preparar, e ele, às vezes, fica uma reunião inteira, quase um período inteiro, lá quietinho, sendo preparado até para um espírito que precisa chegar, que precisa se comunicar, que precisa da linguagem daquele médico, do conhecimento daquele médico, da capacidade daquele médico, aguardando em vigília e se preparando e recebendo também o auxílio. Então, é para a gente entender que é uma situação de muita vibração, de muita coisa que a gente ainda não consegue entender. Muitas vezes a gente chega na casa espírita, assim, desligado, feliz da vida, está certo, tá? Mas a gente não pode ter noção do que pode estar acontecendo na casa. O que é que a casa está, como que a casa está sendo preparada para essa transmissão desses irmãos? Quem são os irmãos que ele encontra se preparando? Os trabalhadores do mundo espiritual cedo já estão ali, já sabem quais são os médios que vão precisar dessa ajuda, e eles estão ali para isso. Então, é um capítulozinho, são questões que a gente olha assim, como eu falei para a Valéria, é pequeno, mas olha a necessidade que existe de a gente transformar isso aqui num mundo de estudo, numa situação de muito conhecimento. E uma pergunta só, você pode entender o quanto é muita quantidade de conhecimento que está aqui, não é pouquinho, como a gente está pensando. Senão a gente lia o livro dos Espíritos num dia ou dois e pronto, mas não é por aí. É preciso que essas coisas elas entrem no nosso psique, no nosso pensamento, para a gente poder realmente conseguir, de alguma forma, trabalhar o melhor que a gente possa. Fernando, pode falar. Estou enrolando aqui para ver se alguém fala alguma coisa. Ninguém vai falar? Então vamos ler a outra? Tão bom. Essa aqui ficou entendida, 420? Que a irradiação é por todos os lados, mas existe a dificuldade dos espíritos, né? Dessa comunicação, dessa transmissão, porque nós ainda não somos aquele aparelho que precisávamos, né? Que os espíritos precisam. O trabalho não deixa de existir. Oi? Valquíria, só uma coisinha com relação a essa questão, assim, ela é mais fechada na pessoa estando acordada. Se o espírito, por exemplo, eu estou acordada, né? Se o meu espírito pode se comunicar com outros, pode sim, porque ele não está dentro de uma caixa, só que não é fácil. E é claro, isso, como eu não sou a médium muito evoluída, é que não vai rolar mesmo. Mas... Não vai rolar mesmo, é isso que eu quero dizer. Não vai rolar, mas é mais difícil.
Eu estou poupando nós, que somos médios ainda, devedores, que precisamos muito dessas coisas, desses ensinamentos, dessa transformação, né? Mas a verdade é essa aí, nua e crua. Então, às vezes, existe no mundo poucos médios comunicantes que pode se considerar ver certa as comunicações desses médios, né? Existe pouquíssimo, porque precisa isso aí ser muito trabalhado. E aí nós, no mundo material, a gente não se desliga das coisas materiais para ficar nessa irradiação com o mundo psíquico. Para nós ainda é muito complicado. Por isso a grande dificuldade do estudo do desenvolvimento mediúnico, o médium conseguir ser aquele médium que tem mais facilidade para as comunicações, entendeu? O pensamento dele vai influenciar muito na comunicação, na transmissão dos espíritos. Às vezes o espírito chega na casa e não consegue encontrar médio para ele passar, transmitir o que ele quer. No livro de André Luiz, mais lá para frente, esse que nós estamos lendo, existe isso, uma reunião mediúnica, em que comparece a essa reunião 18 médios, 18 pessoas para o trabalho. Só um médium estava em condição de receber as comunicações. Daqueles 18, já tinha pouco, né? Só um conseguia, estava em condições, só um teve o cuidado durante o dia, só um já estava com a evolução moral mais elevada, só um estava levando em conta as situações, só um estava com o pensamento voltado mais para aquele trabalho. Então, só tinha um irmão em condição de dar a comunicação. Então, o que os espíritos fazem? Vai trabalhar com aquele instrumento que a gente pode. Se os espíritos que estavam ali precisavam, só tinha um que eles poderiam contar, mas os outros também estavam para trabalhar. Os outros também estavam com boa vontade, também eram bons trabalhadores, também eram pessoas que queriam de bem, né? Pessoas que queriam evoluir. Então, a espiritualidade trabalha com esses mesmo. E as comunicações, saem comunicações assim, mais generalizada. Não sai aquela comunicação específica para uma situação, porque é arriscado colocar, porque a transmissão não vai ser tão... Vai passar de um espírito para o outro, até chegar naquele irmão que não está tão preparado para isso. Então, as comunicações são de uma maneira mais generalizada, onde todos possam se beneficiar e não se comprometer com aquilo que o médium não tem condição de passar. É igual uma técnica que se chama, eu gosto muito de dar meus exemplos, porque foi assim que eu trabalhei. Uma técnica que a gente tem, né, para trabalhar, que a gente vai falando um conceito de uma situação qualquer. Vai passando na classe, de carteira em carteira, aquilo no ouvido de cada um. Chama-se técnica do cochicho. Então, vai passando aquela mensagem, aquela verdade, de um para o outro. Quando chega lá no último aluno da sala, você pergunta o que foi falado. Aí você tem ali no seu papel tudo que foi escrito, tudo que foi falado, tudo que você queria saber. Não tenha uma metade daquilo que você queria. Cada um que vai passando a mensagem, vai passando e vai modificando, dentro do entendimento de cada um. Então, quando chega cá no último, a mensagem já está pela metade, já está diferente do que você queria, não é isso? Mas existe uma mensagem, ele vai te dizer uma coisa, ele vai falar alguma coisa relacionada àquilo que você está falando. Então, a mensagem vai existir. Ela está cortada, está deturpada, mas ela vai existir. O fundo da mensagem vai existir. Então, é isso que acontece. A espiritualidade se propõe a trabalhar com os médios na condição que nós temos. Então, as mensagens vão sendo passadas até que chegue a nós, e nós passamos no papel ou na linguagem da maneira que a gente conseguiu entender, na nossa dificuldade como trabalhador. Entenderam? Eu entendi isso no assunto de hoje, tá, gente? Não sei se é isso, se não é nada disso, vocês fiquem à vontade, tá? Estou aqui para ouvir. Tá. Posso ler a 421? Pode sim, querido. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas, olha só, tenham instantaneamente a mesma ideia? Tipo assim, você pensa uma coisa
e aquela pessoa que está longe de você, na mesma hora te telefona e te fala assim, vamos sair nesse final de semana? Você pensou aquilo. Tipo, você pensou, vou convidar fulano para sair esse final de semana. Na mesma hora, a pessoa pega o telefone, eu queria te convidar para sair esse final de semana. Quer dizer, uma ideia única em duas pessoas que estão acordadas. E isso, vamos ver o que é a resposta. Vamos repetir a pergunta. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas, olha só, têm instantaneamente a mesma ideia? Não importa que esteja na mesma casa, em casa diferente, até em cidade diferente, não importa. Mas na mesma hora, a mesma ideia. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Os pensamentos é como se fosse uma telepatia. É o que se chama de telepatia, né? Talvez seja isso a telepatia, não sei, que eu não entendo de telepatia, mas talvez seja isso, né? O que você pensa, o outro pensa também. Esse exemplo até que eu dei nem é muito bacana, porque quando alguém pensa em sair, em viajar com outro, ou sair para um programa, são pessoas, com certeza, que já têm um relacionamento qualquer, né? Mais, assim, mais juntos, né? Então, mais juntos. Então, normalmente são coisas que as pessoas fazem sempre, mais ou menos, naquelas datas, naquele dia de semana, naquele mês. Aí, normalmente, pode acontecer uma coincidência do pensamento, né, bater. Tipo assim, todo domingo sai, então vou ligar, vou marcar o domingo. Pode até ser. Mas não é só nesse ponto que fala na doutrina espírita. Fala em situações, assim, de maior valor para a humanidade. Descobertas, pensamentos, palavras, conhecimento, comunicações, né? Avisos, coisas que vai servir para uma grande quantidade de pessoas, que vai ser útil, porque os espíritos também não se preocupam em trabalhar apenas para... Se você teve aquela situação telepática, que se foi só de interesse seu daquela outra pessoa, para os espíritos isso não funciona muito. A espiritualidade superior quer os conhecimentos ampliados para a humanidade em si, né? Então, com certeza que esses pensamentos, quando se bate assim através da telepatia, vamos levar em conta que seja, ela vai abranger a uma sociedade inteira, a um grupo de pessoas, a um país, a vários países, ao mundo inteiro. Agora, principalmente, nós estamos vendo os cientistas todos trabalhando numa única coisa, né? De descobrir uma vacina que acabe com essa pandemia. Então, pode existir que nesse trabalho, cada um do seu país, cada um do seu lugar, o conhecimento que eles têm, com a inteligência e com o pensamento desse ponto científico, alguma coisa surja na ideia de uns ao mesmo tempo do outro. E talvez essa química aqui desse certo. Talvez a mesma coisa aconteça com outros, né? Aí a espiritualidade vai permitir, sim, claro que vai, porque é uma descoberta, é um pensamento que bateu, é uma comunicação, é uma transmissão de uma situação que vai servir para toda a humanidade. E é a isso que os espíritos se interessam. É assim que a espiritualidade trabalha. Os espíritos não perdem tempo com coisinhas que, né? Vou sair amanhã com meu irmão lembrou também. Não é isso. Isso aí, coisas muito pequenas, está certo, pode ter seu valor, mas um valor pequeno que para a espiritualidade não vai funcionar. A espiritualidade trabalha em função da elevação do planeta, a elevação do mundo, a elevação dos irmãos, da pessoa, de todos nós, da elevação de todo o mundo espiritual, e não de um só. Então, essas comunicações podem até valer, mas elas não são tão importantes assim para o mundo espiritual, porque não Valquíria, só um minutinho. Essas conclusões que você chegou são perfeitas, mas elas se encaixam mais na primeira questão, que fala mais dessas ideias do mundo, etc. Sim.
Aqui, A no parceira caso, está 19? se falando apenas de 2 espíritos, 2 pessoas, não Ah, sim. necessariamente uma importância para a humanidade. Assim, eu tinha um exemplo, papai tinha muito disso com mamãe, ele ia Sim. para a rua, aí mamãe em casa assim, poxa, esqueci de falar para o Jorge para comprar, diga, laranja. Ele chegava com a Aham. laranja, Lá e sabe? Ou lembrava. então uma outra Aham. coisa, tipo É. uma transmissão de pensamento, Sempre né? uma Seria tentativa, a né? ideia. Ela tinha a ideia aqui, ele pegava lá. Aí você acha que é É. uma coisa mais simples. Essa Mas é como ele falou questão. aqui, ó. São 2 espíritos, você tem razão. São 2 espíritos simpáticos, né? Isso. Uhum. Tem Aqui, um em adendo Valéria. um Ah, adendo do Kardec aí, ó. Em Oi, professor. Valéria. O Giannini também era a mesma coisa comigo. Quando Então, ele ia para a rua, você fala, meu Deus, esqueci de pedir isso para o Janine. Daí a pouco o Janine aparecia com o negócio lá. Ele aquilo, tá pois vendo? E tem é. a afinidade, né? Foi bom, Afinidade, Valéria, é. você. Aí Foi tem bom um você. adendo aí do Kardec, né? Depois tem um adendo que o Kardec Para uhum. o outro lado, né? Vamos ler, então. Foi bom, Valéria, você ter essa presença de espírito, porque realmente aqui está falando. Dois, está botando até o número, É. né? Uhum. 2 espíritos simpáticos, quer dizer, né? É quase que Uhum. alma gêmea, como diz antigamente, né? Então vamos Mas lá. você já sabe que alma gêmea não existe. Não existe, mas as pessoas dizem, né? Vamos lá nessa observação aqui, na outra folha. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa que 2 pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Olha que coisa linda. Então, quer dizer que essa situação Os de tanta espíritos se dificuldade. comunicam. e Isso, são de tão tanta. afinados que, Com certeza, né? Conceição. Porque na verdade os espíritos eles se comunicam pelo pensamento, né? Ô, Conceição É quer dizer, verdade. com certeza, então, numa reunião mediúnica, aonde existir, por exemplo, uma irmã, uma santinha, vamos dar um exemplo, né? Uma Uma reunião Santinha e uma mediúnica, Dona Maria. eu, a Dona Maria, É, é bem provável que existe uma comunicação, né? Uma transmissão, Uhum. não é isso? Foi isso que eu Exatamente. Tem entendi? um Pode livro acontecer, muito né? bom do Emmanuel, chama-se Pensamento e Vida. Sei. É um livro fininho, pequeno, acho que Tá ele tem bom. só uns 20 capítulos, mas é muito bom. Ele fala de tudo. Aham. Acho que eu já anotei aqui atrás para comprar. Sei. Pensamento e Vida, do Emmanuel. Isso. Muito bom. Fala muito sobre essas coisas, né? Fala sobre É. essa coisa do pensamento, né, da, E a é a vida, né? linguagem do espírito, é o pensamento, né, de todos nós, né? Pensamento é tudo. A qualidade que a gente tem que ter dos nossos pensamentos. Você pode se preparar como for, intelectualmente, mas o seu pensamento ele tem que estar para tudo, para toda a comunicação, porque é muito sutil a transmissão, né, dos irmãos do mundo espiritual com o médio trabalhador. Gente, olha, você fique à vontade, o que eu tinha para falar era isso, mas ainda temos bastante tempo. Eu gostaria que alguém colocasse mais umas observações que a gente às vezes passa, né? E os irmãos estão ouvindo assim, estão percebendo mais. Tá bom? Vamos falar comigo? Vamos me ajudar? Essas aqui do Espírito Simpático, adorei. 421. Esses espíritos simpáticos aí acontecem muito em família, né? Né, Luiz? Comunicação de pequenos grupos, né? Porque aqui mesmo, quando um filho viaja aqui, você pensa no filho, quando vê, ele liga ou manda uma mensagem. Na mesma hora que pensa, manda mensagem, né? Exato, eu lembro quando eu era... Perdão. Pode falar, Eu lembro Pode quando falar. eu era adolescente e eu fui fazer intercâmbio, então as ligações de telefone eram muito caras, não era muito comum estar Sei. ligando assim como é hoje. E minha mãe não costumava ligar porque ela adotava técnica de tipo, melhor não falar,
do que falar e ficar se derretendo. Ela ficava muito mal quando ela ligava ela. Então, ela nunca ligava, né? Meu pai era que sempre, quando ligava, ficava um bom tempo conversando e aí ela pegava, falava 1 minuto, 2 e passava para ele. Nunca ligava. Um dia eu sofri um acidente que não foi grave, mas foi assim, o susto foi muito grande na hora. Eu estava numa outra cidade. Eu sei. Quando eu cheguei de volta na cidade que eu morava, em Washington, aí a família hospedeira estava, sua mãe ligou o final de semana inteiro, aconteceu alguma coisa no Brasil, liga para lá logo. Viu? Porque acho que elas. Diz que mãe parece que sente. Mãe, as pessoas sintonizadas, né? É bem o que coloca quando está harmonizada um espírito com o outro, né? Uma série de. Com certeza. Só que eu acho assim, ainda continuo colocando a dificuldade dessa transmissão para os médios, porque vai ser muita coincidência, ou vai ser muito bom, acontece até, coincidência não existe, né? E estar numa mesa mediúnica, um médium com esses espíritos simpáticos, entendeu? Lá na mesa mediúnica, nós somos todos diferentes, situações completamente diferentes. Então, a dificuldade na transmissão oculta do espírito com o pensamento dos médios trabalhadores não é tão boa como aqui, né? Que nós estamos em situação de família. Faz mais coisa da simpatia do espírito. Simpatia. Deixa eu só falar uma coisa. Pelo que entendi, o Livro dos Espíritos, eles falam... Valéria, seu microfone tá O meu? dando som. Agora Muita melhorou. interferência. Tá. É que minha voz está saindo muito, está com a hora rachada, eu tentei falar mais suavemente. Não tem tu, vai tu mesmo. Tá. Então, querida, o que eu entendi, pelo menos até a parte que eu li até agora, que o Livro dos Espíritos, o Kardec, ele coloca aqui todos os espíritos em geral. No Livro dos Médios, as situações são mais focadas nos médios, na relação dos médios, na mesa mediúnica, já que no Livro dos Espíritos ele engloba todas as situações, que todos nós somos espíritos encarnados e a nossa relação, né? Porque mesmo as pessoas que não são espíritas têm toda essa relação espiritual, porque nós somos espíritos, né? Encarnados e vamos desencarnar, vamos não ser espírito para ter ser criado neles essas situações. O espírito, independente da religião que a pessoa tem, ou se não tem nenhuma, né? Eles sempre existiram, independe de ser espírita, para se comunicar com os espíritos, para receber. Tem muito médium que não é espírita, que não frequenta a casa, né? Você vê que até em algumas religiões, até mesmo cristãs, você vê que as pessoas têm... Valéria, seu microfone está ruim. Seu microfone... Deixa eu ver, agora melhorou? Está entupido. Não. Está entupida, menina. Não. Então, vai ter que fazer por telepatia. Pensar o que você está falando aí. Mas essa coisa do pensamento, assim, entre encarnados, né, vai muito da sintonia, né? Com certeza. Entre esses espíritos, né? Afinidade que você tem. É como foco energético, né? Exatamente. Vai valer disso. O livro Emmanuel explica tudo isso. Então, assim, ele é muito da sintonia que você tem com aquelas pessoas, né? A sintonia, sim, vale muito. Às vezes não precisa nem ser da família, basta um amigo, né? Um amigo. Mas a transmissão é difícil pela situação diária nossa. Já tem afinidade. A situação nossa no planeta, né? Outras vidas, aí você ocorre tudo isso. Aí a espiritualidade trabalha muito mais, né? Porque vai levando essa mensagem até encontrar aquele médico com condição de repassar, né? Para todos. É isso aí, meus irmãos. Quem quiser falar alguma coisa, eu estou aqui, ouvindo. Muitas vezes a gente vê pessoas assim, né? Às vezes a pessoa
está passando por uma dificuldade, aí lembra de alguém, né? Uhum. Fica lembrando de alguém, aí aquela pessoa lembra da pessoa. Também aí, poxa, eu passei por isso, né? Pensei tanto em você, eu disse, nossa, eu também lembrei tanto de você. Quer dizer, as ondas, né? Magnéticas, as ondas magnéticas, isso aí. ligação do pensamento. Como as ondas que existem na Terra, né? Que vão sendo captadas para diferentes aproveitamentos, né? Ele diz nesse livro, se a gente tivesse a capacidade de ver as ondas emitidas pelos nossos pensamentos no globo, com certeza. Um emaranhado assim nem aqui da Terra, né? As ondas materiais, magnéticas, a gente não percebe quase nenhuma, né? Imagine do pensamento. Se você está com um pensamento diferente, você vai emitir ondas magnéticas específicas. E você, aquele pensamento, ele vai... Isso. Ele vai... com outra pessoa que está pensando aquilo ali. É uma vai lei... atrapalhando a comunicação, se a comunicação não tem a ver com aquele seu pensamento. Porque não vai ter mesmo com o pensamento daqui da Terra, né? Vai ter com um pensamento superior, passar uma mensagem melhor, né? E a gente só tem isso para oferecer. Então, se fosse tão fácil, existiam muitos médios, tipo Xavier por aí, Divaldo, né? E não existe, são únicos. Porque é muito difícil encontrar. E nesses livros que a gente vai lendo, como eu estou conversando com vocês, a gente encontra exemplos de outros tipos de comunicação, como foi feita nas reuniões mais assim, específicas, né? E com médios já preparados assim, desse ponto de pensamento, que muita coisa aconteceu, que, como Valéria está falando, que Kardec fala realmente, como todo espírita, muita coisa aconteceu para cá depois disso, sendo provado através de literaturas e de comunicação, de falas de pessoas, que você vê que essas coisas existem, acontecem, com vários outros médios, poucos, mas acontece também. A gente conhece pouco porque a dificuldade é muito grande de ter, não é uma enxurrada de médios que tem essa capacidade de um pensamento tão elevado a ponto de, né, de ter essa sintonia total com a espiritualidade superior. É difícil, né? A nossa comunicação ainda é referente à nossa situação moral do momento. Então, vai passando, aí as mensagens são mais ou menos generalizadas, como está no livro, e como os médios passam também, generalizada para que todo mundo possa entender. É isso, acho que é isso, né? Eu entendo dessa forma. Se meus irmãos quiserem mais alguma coisa, nós ainda temos 5 minutos. Se não, passa para a né? Esse estudo do pensamento é complexo, exige realmente mais literatura, né? É muito sério, você não sabe de nada. Às vezes você vê um trabalhador, mesmo de outras casas religiosas, não digo só da casa espírita, porque os médios existem em todo lugar, o trabalho, as vibrações são em todos os lugares, a maneira de se colocar, cada casa tem o seu jeito. É diferente, mas é tudo o mundo espiritual que está agindo, né? Aí você vê um médiozinho ali, né? Quietinho, cabecinha abaixo, você não sabe o pensamento de ninguém. Ninguém pode saber seu pensamento, só você. E a espiritualidade superior, que já se prepara, né, desde cedo para enfrentar essas dificuldades e adaptar o trabalho de acordo com a necessidade dos médicos que estão presentes. Trabalha com o material que tem, né? Então, é isso aí. Muito obrigada e desculpe aí alguma coisa, tá? Eu gosto de ouvir também, mas vocês não querem falar, paciência. Obrigado, dona Valquíria. Eu estou muito grato. Oi, Helder. Obrigada a vocês por me ouvir, por me aturar. Sim? Obrigada, Vó. Então, vamos lá. Para a Conceição, você gostaria de fazer a prece de hoje, minha querida? Vai encerrar. Conceição! Ela está ouvindo, Conceição? Se você pode fazer a prece? Vamos sim, vamos fazer a prece. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai,
a Jesus, o nosso amigo maior de todas as horas, nosso mestre, guia, a espiritualidade amiga da Casa do Divino Espírito Santo, e agradecer por mais essa oportunidade que nos foi dada de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Agradecidos somos, Senhor, por tudo de bom que nos dás, pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. E te pedimos, Senhor, por essa humanidade que passa por um momento tão difícil, pelas provações a que estamos submetidos nesse momento, que possamos passar por elas de formas proveitosas, possamos aprender o que precisamos aprender, que possamos refletir neste momento sobre tudo, que possamos sair melhor de todo esse processo, Senhor, enquanto seres humanos. Fica conosco, Jesus, nos abençoa os propósitos nobres de melhoria, ilumina todos os corações que nesse momento passam por dificuldade, todas as ordens, saúde, financeira. Abençoa também, Senhor, a todos aqueles que se propõem ao trabalho do bem, fortalecendo para que possamos juntos, irmanados, o mundo encarnado e o mundo dos desencarnados, passarmos por esse momento de transição a que estamos submetidos. E assim, imensamente agradecidos, Senhor, rogamos a Tua presença em nossas vidas, por mais este dia, e que todos que precisam, Senhor, possam sentir o Teu alento, a Tua luz, o Teu amor. Ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite, meus irmãos. Graças a Deus. Né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Dona Lúcia, Ivone. Dona Lúcia, Valéria, não sai. Valéria. Santinha. Ó, eu vi falando, Santinha, eu vi falando desse livro, que antes de nós reencarnarmos, eles fazem uma... eles nos reúnem, né, e conversam com a gente. Então, as pessoas queriam saber o que eles conversavam antes para a gente, antes de reencarnar. Aí pediram Emmanuel que fizesse esse livro, e ele resumiu. Você sabe disso? É isso mesmo. É isso mesmo. É um livro que ele foi elaborado porque quando a gente, né, como Lúcia colocou, quando a gente está para reencarnar, é como se eles fizessem uma preparação, um curso, a gente passasse por um curso nas questões do pensamento, entendeu? Porque o pensamento é tudo, é como o próprio título diz, pensamento e vida. Então, é como o espírito se expressa. E aí foi pedido para eles, para os encarnados, esse curso, esse trabalho que é feito lá. E aí Emmanuel elaborou esse livro. Ele é muito bom, muito bom. Muito mesmo. Bom. E é um livro sobre... Ele não é chato de ler, é um livro fino. Não, é excelente de ler, fácil, leve. Terceiro da vida, gente, muito bonito, à vontade, cooperação, instrução, educação, fé, família, tudo. Gente, ele é fácil, e é pouquinhas páginas, assim, né? Não é muito cheio, né? 2 páginas sobre cada coisa, muito bom.
Eu vou Eu comprar. gostei muito desse livro. Quando falou que fazia uma preparação, eu comprei logo o livro. Isso aí, Gente, Lúcia. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Santinha. amor. Fica com Deus. Sexta-feira. Boa noite a todos. Boa noite, Emília. Até sexta-feira, muito bom. Valéria. Boa noite, gente. Com Deus. Boa noite, Dona Santinha. Beijo. Boa noite, Emília. Boa noite, Maria. Um beijo para você. Emília, Valquíria, Aparecida e Mori. Tchau.